Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Como vai, Paulo? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, o 13º está chegando. Qual a melhor maneira de se utilizar o 13º, pagar dívidas, enfim? Qual a sua orientação, Paulo? Márcio, chega nessa época do 13º, né? É sempre importante para as pessoas esse dinheiro extra, né? Esse salário adicional que a gente tem uma vez por ano para quem é CLT. É lógico que cada um tem as suas prioridades, mas do ponto de vista financeiro, eu acredito que a melhor forma de usar o dinheiro é primeiro ver aquelas contas emergenciais, que são aquelas que têm juros muito altos. Por exemplo, se você está devendo no cheque especial, se você está usando o crédito rotativo do cartão. O primeiro bom uso, no meu ponto de vista, para a gente do 13º, é quitar o saldo devedor do limite da conta, o cheque especial, é quitar também o crédito rotativo do cartão, e isso daí vai fazer você deixar de pagar uns juros aí de 14% ao mês. E isso daí é uma coisa muito positiva para as finanças pessoais. Caso o dinheiro não dê para quitar as contas, né, essas contas que eu estou falando, é uma boa entrada também para você renegociar dívidas. E vai chegando no final do ano, os birôs de crédito, como o Serasa, Boa Vista, eles têm alguns feirões que ajudam as pessoas aí a tentar acertar as contas delas, não somente com cartão e com o cheque especial, mas também aí de lojas e coisas assim. Então deixa de ser negativado. Se isso daí se conseguir fazer essa negociação, né, se você tiver um dinheiro para dar de entrada e negociar para pagar menos juros, isso daí já é uma grande vantagem. Então você tá indo por prioridades. Primeiro o cheque especial e o cartão, depois se você pode renegociar as dívidas. A gente sempre fala que é importante as pessoas terem uma reserva de emergência, né? Uma reserva de emergência é um dinheiro para imprevisto. Isso é uma pesquisa que é do próprio Serasa, que mais de 40% dos brasileiros não tem pelo menos R$ 2.000 disponível para uma emergência. Então é importante ter um dinheiro para uma emergência. Você tem algum problema aí com o seu automóvel, você tem alguma coisa aí que você inesperada, né? Um reparo na residência, é bom ter uma reserva de emergência. Eu sei que é difícil às vezes fazer isso, mas vamos pensar por etapas. Então eu já resolvi o meu problema emergencial, né, ou não tenho esse problema emergencial para fazer, então é uma boa época também para fazer uma reserva de emergência, deixar uma parte do dinheiro para emergência. Também é importante a gente se planejar porque vai acontecer no começo do ano. No começo do ano, nós temos o pagamento de IPVA dos automóveis, comprar material escolar, novas mensalidades. Se você tiver também uma parte do seu 13º destinada a isso, é importante para você não comprar parcelado, porque assim você não paga juros. Então isso daí é uma coisa importante, porque veja bem, você destinar bem o dinheiro do seu 13º, você vai poder consumir mais. Consumir mais como? Não pagando juros. Então é importante tentar não pagar juros, principalmente os juros com o valor muito elevado, né? Uma taxa muito elevada. Não vamos confundir, por exemplo, com você quitar a sua casa, né? Ou coisas assim. Tem muita gente que me pergunta se vale a pena antecipar parcelas de financiamento. Se você já tem a sua reserva de emergência, é uma opção. Mas vamos supor que você tem um financiamento da Minha Casa Minha Vida, que a taxa de juros é menor do que uma aplicação financeira. Você poderia manter o financiamento e fazer a sua reserva de emergência. Então isso daí são coisas que são etapas que você vai criando. Primeiro paga o emergencial, se for necessário renegocia uma dívida, fazer a reserva de emergência é sempre uma boa opção. E aí daí você vai subindo de escala. A gente fala também de uma parte desse dinheiro reservar para o futuro, né? Para um projeto futuro, para um sonho que você tem para realizar. Para concluir a ideia, é importante sempre fazer um balanço de como é que está a sua vida financeira para melhor destinar o dinheiro do seu 13º. Quitar dívidas com juros mais altos, eu acho que é a principal prioridade, e depois você vai pensando, né? O que a gente pode trabalhar com isso daí. Não, eu não tenho dívidas, eu não tenho nenhum problema aí de reserva de emergência, aí você pode até fazer investir para o futuro. E você sempre, as pessoas têm sempre aquela vontade no final do ano de fazer alguns gastos para festas, esse tipo de coisa, mas falando do ponto de vista econômico, é importante cumprir essas etapas primeiro. As emergenciais, as reservas, e depois você pensar aí no consumo. Essa é a minha sugestão, né? Você primeiro priorizar aí
a não pagar juros altos, depois você pensa em etapas aí que são de um maior agrado para cada um. É isso aí.